Nós estamos em outubro de 2017 e no último dia desse mês, no dia 31, nós vamos estar comemorando 500 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, a história viu um evento chamado de Reforma Protestante. Um monge agostiniano, da ordem agostiniana, chamado Martinho Lutero, ele pregou nesse dia na porta do castelo de Wittenberg, aquilo que é chamado de as 95 teses, um documento que estava ali refutando muitas heresias da igreja naquela época, e a principal delas era a venda de indulgências, a compra de perdão de pecados. E eu quero ler aqui um texto hoje, que esse texto tem muito a ver com esse fato. Nós estamos falando da Reforma Protestante. Eu quero falar hoje aqui sobre a verdadeira reforma. A verdadeira reforma. Salmos 139, verso 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista Davi, ele está aqui fazendo uma oração pedindo a Deus: Deus, sonda o meu coração, sonda a minha vida, vê se há em mim alguma coisa que te desagrada, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça, guia-me por aquilo que está certo. Eu quero ler um outro texto, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 diz assim: aquele que começou a boa obra, repete comigo, boa obra, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Eu quero falar para você que Deus está fazendo uma obra na sua vida, e a obra que Ele começou a fazer na sua vida, Ele não vai parar. Não é a vontade dele interromper essa obra, parar essa obra, mas eu quero te falar hoje, que Ele quer completar a obra que Ele começou na sua vida. Ele quer mudar as coisas de lugar, Ele quer fazer alguma coisa em você. Agora, a pergunta é: você está preparado para isso? Você está disposto a isso? Você está com o coração aberto para que o Senhor venha fazer uma verdadeira reforma, revolução na sua vida? Amém? É sobre isso que eu quero falar hoje, a verdadeira reforma. Por que nós precisamos de reforma? Por que a igreja precisa de reforma? Por que a igreja, 500 anos atrás, precisou viver uma reforma drástica, que foi dolorosa, que gerou muita confusão na cabeça de muita gente? Por quê? Principalmente por causa dos erros, por causa das falhas. Naquela época, nós chamamos, a história chama, quem é professor de história, quem gosta da história, sabe que aquela época era chamada de período, era das trevas, e a igreja estava mergulhada em trevas. A igreja que era para ser luz, estava mergulhada em trevas. A igreja que era para resplandecer e brilhar, ela estava na escuridão. E o inimigo, ele usa muitas estratégias. Quando ele tenta ser nosso inimigo, e a gente entende, a gente está ligado, e não dá certo essa tática dele, ele muda a tática. Qual é a tática que ele usa? De ser nosso amigo. Você sabia que o diabo tenta ser seu amigo muitas vezes? Fica ligado, meu irmão. Ele quer muitas vezes ser seu amigo. Quando você está ligado, o diabo é inimigo. O diabo, o sangue de Jesus tem poder. Sai para lá, Satanás. Quando ele vê que você está ligado nisso, qual é a estratégia dele? É tentar ser seu amigo. A casa do pai, muito top. O Alex, bacana demais. O Jonas, joia. O Júnior, ixi, bacana demais, top. Então o diabo, quando ele vê que sendo o adversário não está dando certo, ele tenta ser o inimigo da gente. Ele tenta ser amigo da gente. Exemplo, a igreja, desde o início dela, ela era perseguida. A igreja era perseguida. Querido, a partir quando Jesus ele falou, fundou a igreja, ele disse: olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. E veio o Espírito Santo, aí os discípulos estavam cheios do poder, começaram a pregar o evangelho, a igreja começou a ser perseguida primeiro pelos judeus, depois
ela foi perseguida pelo próprio Império Romano. Queridos, a coisa era tão séria, era tão violenta, era um negócio tão pesado, que os crentes, eles só bastavam negar Jesus. Nega Jesus? Não, não nego. Aí faziam o que com os crentes? Penduravam em postes e tacavam fogo neles. Pegava os crentes e já levava lá para o castelão da época, o Coliseu de Roma. E botava lá no Coliseu de Roma os crentes, tudo desarmado, para lutar com os gladiadores, para ser entregue às feras, aos leões. E, meu irmão, não escapava ninguém não. Não era só homem de 30 anos de idade não. Era mulher, era velho, era menino. Tudo isso era jogado lá para os gladiadores e para os bichos. Bastava negar Jesus e estava fora disso. Mas você pensa que a igreja negava Jesus? Você pensa que a igreja negava Jesus? Você pensa que os crentes daquela época negavam Jesus? Negava nada, rapaz. Pensa num povo crente. E muito sangue inocente foi derramado. Mas sabe o que é tremendo, irmão? Quanto mais sangue inocente era derramado, mais a igreja crescia. Mais a igreja crescia. Esse povo ficava, meu irmão, o que é que tem nesse povo? Esse povo é doido. Basta negar Jesus, basta dizer que César é o Senhor e eles estão livres. Mas não, eles não diziam isso não, eles diziam o quê? Eles falavam assim, ó, César não é meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor. Alguém aqui tem Jesus Cristo como seu Senhor? Alguém aqui tem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Pois se manifesta aí, meu irmão, e dá uma glória aí bem forte. Aleluia. Bastava eles fazerem isso. Mas aí, irmão, a igreja crescia muito. Fala, a igreja crescia muito. Dominou o Império Romano. Dominou o Império Romano. Aí tinha uma guerra de generais para conquistar o domínio do império. E tinha um, meu irmão, que não era besta de nada. De esquisito só tinha um nome. O nome dele era Constantino. Por volta de 313 depois de Cristo, Constantino, ele teve uma visão. Lá no céu a gente vai saber se ele teve essa visão de verdade ou se foi sabedoria dele, viu? Foi malaquice dele. Mas ele disse que tem uma visão, disse que tem um sonho. E nesse sonho, um símbolo cristão ele via e uma voz falava para ele: sobre esta bandeira vencerás. Aí ele falou: Deus fala comigo. E mandou pregar, desenhar no escudo de cada soldado esse símbolo cristão. Queridos, a maioria dos soldados romanos já eram crentes. Aí, eles viram o imperador falando um negócio desse. Vixe, o imperador agora é crente também. Agora nós somos tudo crente e nós vamos vencer essa guerra. E o que aconteceu? Venceram a guerra, Constantino virou imperador. E a religião cristã, que antes era perseguida, se torna agora a religião oficial do império. Não diga glória a Deus, não. Porque isso não foi bom. Isso não foi bom, isso foi ruim. Isso foi muito ruim. Por que foi ruim? Porque mudou a qualidade dos crentes. Antes, o que era perseguido, agora era obrigatório. Agora todo mundo tinha que ser crente. Tanto que você aí vê a junção do império com a igreja, o Estado uniu-se à igreja. O ministério não era mais por vocação, agora era por jogo político. Queridos, agora todo mundo tinha que ser cristão. Entretanto, porém, contudo, todavia, por outro lado, as pessoas não eram obrigadas a deixar suas antigas religiões. E o que é que acontecia? Sincretismo. Repete-me, sincretismo. Que palavra complicada é essa, pastor Jean? Eu vou simplificar a coisa. Mistura. Misturou tudo. Pegou todos os deuses pagãos que tinha naquela época e misturou com os dogmas da igreja. Os dogmas da igreja de Cristo. E virou uma bagunça, irmão. E aí a igreja caminhou de 313 até 1517. Meu irmão, é muito tempo, é 1.200 anos. É 1.200 anos de história. Nesse tempo chamado de Era das Trevas. E aí, muitos erros a igreja foi cometendo, porque não tinha mais, era pouquíssimos aqueles que eram realmente fiéis na igreja. Mas Deus, Ele sempre guarda os seus. Amém, irmãos? Deus sempre guarda os seus. E, vez ou outra, Deus levantava um homem, um servo dele, para bater de frente com os erros, com as heresias da igreja da época. Levantou homens como John Hus, George Whitefield.
levantou grandes, Wycliffe, levantou grandes homens que vieram para levantar a bandeira da fé, da Bíblia, da Escritura Sagrada. Até que em 1517 se levantou esse homem aqui, Martinho Lutero. Ele ficou mais conhecido como o maior reformador. Dos reformadores, ele ficou o mais conhecido. E ele pregou ali no dia 31 de outubro de 1517. Qual foi o contexto, pastor? Lá na cidadezinha dele, lá na Alemanha, chegou um sacerdote da igreja, Tetzel, o nome dele. E ele estava lá, estava construindo a Basílica de São Pedro. Irmão, era dinheiro demais. Se você tiver a oportunidade de ir a Roma, ao Vaticano, e ver aquilo ali, você vai ver que é uma coisa assim de outro mundo, luxo, muito luxo. E ali foi muito dinheiro, foi muita indulgência vendida. O que é indulgência? Perdão de pecado. Tipo assim, eu vou para o show do Aviões do Forró, e eu vou ficar com 2 cabocas lá. Eu vou comprar aqui indulgência para ficar com 2 cabocas. E está resolvido o meu problema. Era isso, irmão. Era isso. A pessoa já comprava o perdão do pecado que ia cometer, sem precisar arrependimento, sem precisar nada. Já pensou assim, um negócio sem vergonha desse? Já pensou um negócio desse? Não é uma coisa, não tem cabimento isso. E aí a gente vê o Lutero, ele não era aquele cara super santo não, perfeito não, irmão. Aqui a gente não está aqui para canonizar Lutero não, querido, e nenhum reformador. Todos eles tinham mazela, tinham problema, até assim como eu. Mas o fato é que Deus usou eles sim, na limitação deles, na capacidade deles. Deus usou a vida desses homens. E Lutero tinha suas limitações. E ele vê aquele negócio do Tetzel fazendo aquilo ali. Rapaz, isso não é certo não. A igreja, acho que deve estar cometendo algum equívoco. Eu vou lá em Roma. E quando Lutero chega lá em Roma, aí que ele fica desesperado mesmo. Porque ele vê ali a miséria. E ele vê aquele comércio dentro, a venda de relíquias. Queridos, as pessoas vendiam pedaços da cruz de Cristo. Dizem os historiadores que o tanto de pedaço de madeira que foi vendida dava para fazer não só uma cruz de Cristo, dava para fazer uma arca de Noé. Então você já percebe que o negócio não era muito honesto. Então venda de relíquias, venda de indulgências, era muita cara comprando a salvação dos avós, dos bisavós, era uma coisa assim que chocava. Quem queria caminhar com Deus via, meu Deus, isso está muito errado. E Lutero, ele via as dificuldades que ele tinha dentro dele, e ele precisava de ajuda. Aí chega o Tetzel, olha, só tu pagar que tu tem o perdão. Lutero, não, está errado, não é isso, não é isso. Então, por que a igreja precisou de reforma, querido? Por que a igreja precisou de reforma? Por causa desses erros, por causa dessas heresias. Mas eu quero te falar aqui uma coisa hoje aqui, olha aqui para mim. A igreja precisou de reforma, precisou, mas eu quero te falar que ainda hoje a igreja precisa de reforma. E quando eu falo a igreja, eu estou falando de quem? Não, de nós não. Tenha vergonha e fala assim, de mim. Seja macho, seja macha, diga assim, de mim, eu. Quem é que precisa de reforma aqui? Essa é a verdadeira reforma. A verdadeira reforma, querido, é quando nós entendemos que eu preciso de uma reforma. O que é reforma? É mudar o meu erro, e não o erro que está no outro. É mudar o erro que está em mim, e não o erro que está na vida do meu irmão. Mas a gente é bom, a gente é expert demais, a gente é top 5 demais, irmão, e querer mudar o erro do outro, é ou não é? Aí bem dizer que hoje você não já olhou para o teu marido, para a tua marida, para a tua esposa, e, rapaz, por que esse homem não muda? Por que essa mulher não muda? Oh, Jesus, misericórdia, deixa de ser assim você, rapaz, e é que é você que precisa de uma reforma, é você que precisa mudar. Por que esse menino não muda? Porque é você que tem que mudar primeiro. Não tem nem glória a Deus, olha. Se eu falasse assim, esse que eu te digo, mulher, você está certa demais, você é uma santinha demais, mas é o seu marido, esse caba sem vergonha, ele tem que se converter mesmo, ele tem que aceitar Jesus. Aí a mulher fala assim, ô glória, pastor. Rapaz, deixa de ser assim, e entenda, querido, que a verdadeira reforma é você entender que eu preciso de uma reforma na minha vida. E foi essa a oração do salmista. Sonda-me, ó Deus, e
conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Deus. Veja os meus pensamentos e veja se há em mim algum caminho mau. Irmão, tem um objeto sagrado lá na sua casa que você não pode deixar de ter e não pode deixar de dar atenção para ele. Pergunto, que objeto é esse, pastor? É o sagrado espelho. O espelho. Tem espelho na tua casa? Tem espelho na tua casa, rapaz? Ei, menina, tem espelho na tua casa, minha filha? Tem espelho na tua casa, cara? Tem. Porque todo dia tem que se olhar no espelho e ver o que é que está errado. Não é a sobrancelha que está maior do que a outra. Não é o batom que está borrado. Mas é um espelho da alma. Um espelho do espírito. Para você ver como é que está o seu coração. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida com Jesus? Como é que está a vida cristã que você está levando? Como é que está o namoro que você está tendo? Como é que está o teu casamento? Como é que você está se portando como marido? Que espécie de mulher, de esposa você está sendo? Que tipo de filho é você? Que tipo de patrão é você? Que tipo de funcionário é tu? Que tipo de crente é você? Repete comigo, espelho. Querido, a verdadeira reforma deve surgir de um descontentamento pessoal da sua própria espiritualidade. É você ver, rapaz, olha, esse meu cristianismo está muito fraco, está muito peba. Eu tenho que melhorar muito para ser um homem de Deus de verdade mesmo. Eu preciso crescer. Eu preciso melhorar muito ainda. Querido Lutero, o Lutero não estava... O maior problema dele não eram os erros da igreja, eram os problemas dele. Porque ele entendia, e ele fala, os livros dele ele fala isso. Os problemas que ele tinha, as mazelas que ele tinha. E ele queria alívio para isso. E ele, quando foi buscar, ele era sacerdote da igreja, gente. Ele entendia, olha, eu sou a igreja. Essa é a igreja que eu faço parte. Ele não queria acabar com a igreja dele. Mas ele chegou num ponto que ele estava em crise consigo mesmo. Ele queria uma mudança para ele, mas ele encontrou uma liderança que não queria essa mudança, que estava na zona de conforto. E quando você está numa zona de conforto, a reforma não acontece na sua vida. Quando você está na zona de conforto, a reforma não acontece na sua vida. Querido, a reforma deve surgir dentro de nós, dentro de um desejo de ser um discípulo de Jesus melhor. Olha no teu irmão do ladinho, fala assim, meu amado, eu falo todo o meu coração, eu quero ser um discípulo de Jesus melhor. É isso. Que estilo de vida você está vivendo hoje, meu querido? Como é que está a sua vida cristã hoje? Como é que está seu cristianismo hoje? A reforma deve começar em mim, ao invés de começar no outro. Mas o que sabe o que acontece? Que tem gente aí que é expert em mudar a vida dos outros. E não move uma palha para mudar a própria vida. Glória a Deus que não tem ninguém aqui não, meu irmão. Mas tem um povo por aí que, ai, Jesus, meu Deus, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Porque tem gente aí, meu, que só sabe criticar. Ai, feliz, abençoadinho, olha para o espelho. Olha para o espelho. Deixa eu te falar, dar um segredo aqui para você. Quanto mais defeito você vê no outro, mais derrubado você está. Quanto mais derribado a gente está, mais a gente vê o erro dos outros. Está entendendo? Cutuca a pessoa do lado. Pegou aí, macho. Então, a reforma deve começar em mim, ao invés do outro. Ei, maridão. A reforma deve começar em você, ao invés de começar na sua amada, digníssima que está do seu lado. Pastor, não fala isso não, pastor, que ela pega a corda.
Eu vou facilitar para tu. Esposa, a reforma tem que começar em você. Primeiro. Ao invés de ser no seu maridão. Eu já ouvi homem falando assim, é verdade. Irmãos, quando nós queremos mais mudar os outros do que a nós mesmos, nós estamos promovendo uma falsa reforma. Tem um monte de profetinha aí, um monte de gente aí querendo ser Lutero hoje em dia. Querendo falar dos erros das igrejas. Para que esses LEDs? Para que essas coisas? Para que essa zoada? Para que isso? Para que isso, aquilo, outro? Para que, meu Deus do céu, para que tanto isso? A pessoa não prega para ninguém, não discipula ninguém, não cuida de ninguém, não faz a obra de Deus. Puxa, cara. E quer falar de quem está fazendo? Vem fazer primeiro. Vem arregaçar a manga aqui, macho. Vem suar com nós aqui. Vem queimar as pestanas com a gente aqui. Para você ter respaldo e know-how para poder falar, macho velho, macha velha. Não, um monte de luterinha aí, gente aí que é metida reformador, eu falo isso. Eu não quero soar isso como uma agressão a essas pessoas. Mas eu quero convidar essas pessoas a uma introspecção e um arrependimento e quebrantamento profundo. Porque a verdadeira reforma, querido, deve começar com a gente e não no outro. Eu quero te falar aqui uma coisa, querido. Eu posso falar? Eu posso falar mesmo? Você vai me amar ainda? Poucas pessoas falaram assim. Eu não vou falar, não. Eu vou pular esse ponto. Eu vou pular esse ponto. Eu pulo ou não pulo? Não, eu não sei. Eu falo ou não falo? Não, eu não sei se eu vou falar. Eu falo ou não falo? Olha que eu vou falar, hein? Toda reforma tem um custo. Olha na bolota do olho, na bila do olho da pessoa do lado e fala, meu querido, tem um preço a ser pago. Olha para mim, querido, quem já fez reforma na sua casa? Teve que meter a mão no bolso ou não teve? Ai, 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 ai. Jesus meu tudo, Jesus meu rei. A gente fica, acho que vai gastar 1.000, 5.000, aí gasta 10.000. É ou não é? Meu Deus do céu. Faz plano para uma coisa e vai aparecendo mais coisa, fica, meu Jesus amado. Meu Jesus maravilhoso. Mas o fato é esse, toda reforma tem um custo. Você quer mudar algo, quer melhorar algo na sua vida, tem um preço a ser pago. Tem alguma coisa que você vai precisar abrir mão na sua vida. Agora eu pergunto, quem quer viver uma reforma? Deus quer fazer reforma na vida de muita gente aqui, irmão. Deus quer mudar a vida de muita gente aqui para melhor. Deus quer fazer muita gente crescer e avançar. E quem quer fazer parte disso? Quem quer viver isso que Deus quer fazer na sua vida? Agora eu pergunto de novo, quem está disposto a pagar o preço? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado para pagar o preço. Porque toda reforma tem um custo. Tem um pecadinho aqui que você tem que abrir mão. Tem um hábito ali que você tem que abandonar. Tem uma atitudezinha aqui que você tem que mudar. É o preço a ser pago. Você está preparado para pagar esse preço? Isso é algo pessoal, sabe, querido? Essa reforma, ela é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. É algo muito mais que o Espírito Santo deve produzir em você do que eu produzir em você. É algo que você tem que se tocar, se mancar, aquele velho chá de simancol e puxa, cara, eu estou pisando na bola, eu estou vacilando nisso aqui, eu estou errando nisso aqui, e eu preciso mudar. E não tem nenhuma outra forma de mudar, senão a de você cortar algo na carne mesmo, abrir mão. Talvez seja um hábito, um Netflix, uma rede social, um grupo do WhatsApp, você tem que sair. Talvez alguma coisa você tem que abrir mão, cara, e fazer. Talvez uns filmes que você assiste demais, um tipo de série que você assiste demais, tem umas coisas esquisitas que acontecem lá. Talvez umas amizadezinhas meio esquisitas, que tem umas linguagens umas conversinhas meio mole. Cara, se você quer viver uma reforma, tem que ter um custo. Tem que ter um custo. Tem que ter um custo. A terceira coisa que eu quero falar para você sobre essa reforma é o seguinte: a reforma,
a verdadeira reforma é algo constante. Repete comigo, ela é constante. Inacabada até a vinda de Cristo. E inacabada até a vinda de Cristo. Foi o texto que eu li para vocês no começo do culto, que a gente leu junto, Filipenses 1,6, que diz assim: aquele que começou a boa obra, completa, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então, irmão, a reforma nem começou em 1517, muito menos terminou em 1517. Ali foi talvez um grande avanço, mas teve tanta coisa a mudar, e mudou muita coisa, e ainda tem hoje tanta coisa a mudar na igreja como um todo, e principalmente na minha vida e na sua vida também. Tem muita coisa a ser mudado ainda em nossas vidas. Você está entendendo? É algo que não para, que não tem fim. Agora eu pergunto, quais são as áreas que eu preciso reformar na minha vida? Quais são as áreas que você tem que reformar na sua vida? Quais são? Eu quero entrar aqui, eu não vou falar, eu poderia pregar sobre cada um desses pontos individualmente. Eu vou dar uma pincelada em cada um deles. A reforma, irmãos, ela teve 5 pilares. 5 pilares. E esses 5 pilares, eles são chamados de 5 solas. Repete-me, solas. Solas é uma palavra latina que significa somente. Sola significa o quê? Somente. Os 5 solas são, o primeiro deles é sola Christus, somente Cristo. Um outro sola Escritura, somente a Bíblia. Um outro sola gratia, somente a graça de Deus. Outro sola fide, somente a fé. E o último soli deo glória, somente a Deus a glória. Então, o que isso tem a ver, meu pastor, com a minha reforma? Primeiro, sola Christus. Sola Christus tem a ver com a minha idolatria. Idolatria. Tem uns crentes, irmão, que é idólatra. Às vezes a gente quer condenar o pessoal que está lá e faz o culto para o Zé Pilintra, Zé Pilantra, Zé não sei o quê, o culto lá para a imagem da mulher lá, da senhora lá, o culto da não sei o quê, e às vezes a gente tem nossos ídolos particulares. Às vezes o ídolo é o marido, às vezes o ídolo é o filho, às vezes o ídolo é o carro, às vezes o ídolo é o pastor. Às vezes o ídolo é Aline Barros. Mas qual é o ídolo? Então, nós temos que, querido, colocar por terra a nossa idolatria. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, esse sola Cristo, é um ensinamento que somente Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Pedro, quando Jesus pregou aquele sermão duro sobre o pão, quando ele multiplicou o pão, e falou que ele é o pão da vida, aquela palavra soou dura, e falou: olha, quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. Aí muitas pessoas foram embora. Aí Jesus, se fosse talvez o pastor Jean, falar assim: não, irmão, não vai embora não, querido, fica aqui, eu vou maneirar a palavra, vai embora não, filho. Mas Jesus fez assim, ó, olhou para os discípulos dele: e aí, vocês querem ir embora também? Se for, vai logo. Aí Pedro falou assim: Senhor, para onde eu irei, se só tu tens as palavras da vida eterna? Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Repete-me: somente Jesus. Somente Ele. Pedro, quando pregou lá em Atos 2, e 2.000 pessoas se converteram de uma só vez, ele falou assim: que só existe um nome dado entre todos os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos, e esse nome é o nome de Jesus. Esse nome é o nome de Jesus. É o único nome, é o único nome, é o único nome, é o único nome. Deus, ele falou assim: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo, somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Aleluia!
é o nome sobre o qual todo nome há de se dobrar, todo joelho há de se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo. Esse é o primeiro sola. O segundo sola, ele vai de frente com a nossa compra de indulgências. Talvez a gente possa falar assim, pastor, a gente não vende mais perdão de pecado, né? Mas a nossa religiosidade, o nosso legalismo, ele é muitas vezes a nossa compra de indulgência. Tipo assim, eu já li meus 3 capítulos da Bíblia hoje, então eu estou crentezinho hoje. Mas aí a pessoa não lê os 3 capítulos diários dela da Bíblia. Meu Deus, estou desviado. Se Jesus voltar hoje, eu não subo. Querido, está errado. Porque você está vivendo uma vida cristã de barganha. Se você faz algo para Deus, você merece algo de Deus. Se você não faz, você não merece. Ei! Eu passei um mês todo empregando sobre a graça de Deus. Uma das coisas que eu aprendi na graça é que graça eu não mereço, eu preciso. Olha para o teu irmão lindo aí e fala, irmão, essa pessoa mais bonita do seu lado, fala, irmão amado, graça a gente não merece, a gente precisa. Nós precisamos dela. Então está na hora de eu aprender a descansar da minha justiça própria. Eu sou bom. Com todo respeito a advogados, a juízes. Tem um juiz que eu admiro muito ele, que está arrebentando aí no Brasil. Mas com todo respeito à justiça, a justiça que é ensinada nas faculdades, a justiça de Deus é totalmente diferente, é acima disso. É acima da justiça do homem. É acima da justiça que nós aprendemos na Universidade Federal do Ceará, na Universidade de Fortaleza, qualquer outra universidade ou faculdade da nossa cidade. A Bíblia diz que o trono dele está firmado em equidade e justiça. Querido, se nós formos julgados pela nossa justiça, pelo direito civil, que tem sua base no direito romano, eu não estaria aqui para comer de conversa, falando a vocês, de jeito nenhum. Mas é pela graça de Deus que eu sou o que sou. É pela graça de Deus, eu não mereço. Mas aí, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele eu fosse justiça de Deus. É você estar ali diante de um juiz e você ser 100% culpado. E o juiz sair ali da sua poltrona, tirar a sua toga e cumprir a pena no seu lugar. Foi isso o que Jesus fez. Já pensou? Sonegou imposto, traiu a mulher, viu o site pornô, fez o que não presta. Está lá, diante do juiz, o juiz vai liberar a sentença. O juiz deu a sentença, é a morte. Está na hora de pagar a sentença. Ó, juiz, só um minuto. Tira aqui sua toga, desce e vai lá para o seu lugar. Pode executar a sentença agora. Foi isso que ele fez, irmão. Ele cumpriu a pena no nosso lugar. Por isso que a gente não merece. Por isso que é graça. Repete comigo, graça. Eu não mereço. Eu preciso. Quantos precisam dessa graça? Quantos precisam dessa graça? Eu quero encorajar você hoje, meu filho, minha filha, a você descansar na graça de Deus, a descansar na graça dele. Você não pode pagar, você não pode comprar, você nunca vai ser merecido, mas você recebe dela porque ele é bom, porque ele é generoso e porque você necessita dela, e ele derrama sobre você essa graça hoje. Receba em nome de Jesus. Aleluia! 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 Terceiro, sola fide, somente a fé. Somente a fé. Querido, esse pilar da reforma tem a ver com a minha incredulidade. Se eu quero viver uma reforma na minha vida, eu tenho que deixar de ser cru, deixar de ser incrédulo. Romanos 1,16 diz, pois eu não me envergonho do Evangelho. Quem tem vergonha do Evangelho aqui, dá um glória a Deus. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A salvação não pode ser alcançada por mérito humano. A salvação não pode ser alcançada porque eu sou bom, porque eu mereço, porque eu sou o cara, porque eu se garanto-me. Não! A salvação, ela é alcançada pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Sola fide, somente a fé. É o ensinamento que a justificação é recebida somente pela fé, sem qualquer interferência, sem nenhum mediador. Jesus é o mediador, e é a nossa fé nele quem vai nos salvar. É nele. Está na hora de você aprender uma coisa. Pergunta: o que é que eu tenho que aprender, pastor? Fala direito. O que é que eu tenho que aprender, pastor? Tem que aprender a parar de se mover por vista. Tem que aprender a parar de se mover por sentimento. Tem que aprender a parar de se mover por necessidade. Tem que aprender a se mover por confiar em Deus. Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas eu estou aqui pronto para obedecer. O que o Senhor disser, meu Deus, eu estou aqui para obedecer. Fala, que o teu servo ouve, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele está com você, 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 Ele não te abandona, você não está sozinho, Ele está com você. Aleluia! Creia! Ai, 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 ai. O quarto fundamento da reforma, a reforma verdadeira que nós precisamos viver, nós temos que romper com a alienação bíblica. Meu Deus do céu. Temos que romper com a alienação da Bíblia. Ei. Eu sei que é legal vir para um culto como hoje, como de terça, e ter ali um homem, uma mulher que está ligado com Deus para trazer uma palavra do céu para a gente. É massa demais. Ir para uma conferência e ouvir um pregador ungido ali e Deus falar na terra. É muito legal. É muito bom, mas isso não vai substituir a minha alimentação diária da palavra de Deus. Ei, você só se alimenta quando vai num restaurante chique. No fim de semana você vai para aquele restaurante, comer aquela pizza, aquela comida gostosa. É só naquela hora que você se alimenta. Você se alimenta que horas? Todo dia. Toma café, almoça, janta. Tem uns que jantam muito. Tem uns que jantam muito. Tem uns que jantam, meu Deus do céu, misericórdia, Jesus. Mas o fato é que nós temos que nos alimentar diariamente. E uma vez ou outra comer num restaurante chique, tal. Legal. Comer aquele pastel ali na esquina. Aquele pastel do Carlito. Aquele pastel de crente. Pense num pastel crente, irmão. Pastel ungido. É que é porque é pouca carne, muito óleo, irmão. Aleluia! Cheio. Aquele pastel bem crente mesmo. Mas não pode viver só desse pastel. Não pode não, irmão. Sei que você gosta muito dele, mas não pode. A gente tem que diariamente se alimentar. Comer aquele velho arroz com feijão. É incrível que a gente não enjoa. Comer 20, 30, 40, 50 anos arroz com feijão e não enjoa. É assim a palavra de Deus, a Bíblia. Irmãos, em 1517, quem tem Bíblia aí, levanta a sua Bíblia. Em 1517, num culto naquela época, só uma pessoa tinha Bíblia na igreja, o sacerdote. E a pregação da palavra não era na sua língua nativa. Lutero não pregava em alemão. Lutero fazia os cultos, as missas, as reuniões em latim. Você pensa que o povo entendia? Entendia nada. E aquilo
foi uma das coisas que gerou mudança na vida dele, que ele não aceitou isso, foi uma das coisas que ele mudou. Uma das grandes obras dele foi traduzir a Bíblia para a língua nativa do povo. Hoje é tremendo que hoje todo mundo tem uma Bíblia, é uma coisa acessível, as pessoas têm várias Bíblias, isso é legal, traduções diferentes, versões diferentes. Queridos, a Bíblia é a nossa única regra de fé. Ei! A Bíblia não tem que se adequar ao que eu falo. O que eu falo tem que se adequar à Bíblia. A Bíblia não tem que se adequar ao que eu sinto. O que eu sinto tem que se adequar à Bíblia. A Bíblia não tem que se adequar ao que eu penso, ao que você pensa. O que você pensa tem que se adequar à Bíblia. A Bíblia diz assim sobre ela mesma, em 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero encorajar você, meu filho. Você quer ver uma reforma na sua vida? Deus, Ele quer fazer uma reforma na sua vida, meu irmão. Deus, Ele quer fazer uma reforma na sua vida, irmão. Tem gente aí que está mudando de áreas, está mudando o visual, está fazendo pranchinha no cabelo, é loura, ficou morena, é morena, ficou loura. A pessoa quer fazer reforma, quer melhorar de algum jeito. Eu quero encorajar você a mudar de algum jeito também, a sair da sua zona de conforto e deixar Deus mudar na sua vida o que tem que ser mudado, a mudar aquilo que você tem que ser mudado. E você só vai viver uma reforma verdadeira quando você deixar de ser místico e sentimentalista e se deixar ser guiado pela palavra de Deus. Fala assim, amém, pastor. Amém. Essa hora que você diz amém. Por último, o quinto e último fundamento da reforma. O quinto soli deo gloria. Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Soli deo glória. Esse é o ensinamento, que toda a glória só pode ser dada a Deus. Eu quero encorajar, filho, filha, a você viver para a glória dele. Deixar ele ser glorificado na sua vida. Deixar ele ministrar na sua vida. Só ele, só ele. Não divida a glória dele com ninguém. Não dê uma glória que é só dele para outra pessoa. Existem muitos homens de Deus, muitas mulheres, muitas pessoas joias que nos ajudam, que nos abençoam. Quando alguém vai e me abençoa, estou passando por uma situação difícil, e alguém chega lá e me ajuda de alguma forma, eu entendo, querido, apesar dessa pessoa ter me ajudado, foi Deus que usou a vida dela. A glória é dele. A glória é dele. Eu quero encorajar você a viver um estilo de vida que deposita a sua fé, a sua confiança, o seu louvor somente a ele. Você quer viver uma reforma na sua vida? Você quer viver a verdadeira reforma na sua vida, meu filho? A verdadeira reforma é uma volta ao princípio de tudo, à origem do propósito dele para você. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem para um propósito, para se relacionar com ele. Você quer viver a verdadeira reforma na sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus hoje? Deus fez você para se relacionar com ele. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus, ele caminhava com Adão, dialogava, se relacionava com ele. Deus quer ter uma vida de relacionamento com você, meu filho, minha filha. Deus quer ter uma vida de relacionamento com você, de andar na presença dele, de caminhar com ele. Essa é a maior reforma de todas que você precisa fazer na sua vida, de deixar Jesus ser esse elo de ligação entre você e o Pai. Nós precisamos de uma reforma. Essa reforma começa em mim.
e não no outro. Começa em você e não na pessoa do seu lado. Quantos estão preparados para essa reforma? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.